Boa tarde, pessoal. Estamos aí nós de novo então, hein? Vou eu aqui dando continuidade à confecção do Murubixaba. O foco agora são os tubos sonoros, né? No último vídeo, o vídeo 6B, eu estava comentando a aplicação no final do vídeo, a aplicação da fórmula dos tubos sonoros com uma extremidade fechada. E eu comentei que eu sempre deixo uma margem de cerca de 5%, né? Em vez de seccionar os 6%, né? Para ir obtendo os meio tons subsequentes. O que cabe dizer aqui agora? Bom, aí eu fui lá e seccionei. Fiz utilização de um... Hoje em dia tem muito, facilita muito a vida da gente esses aplicativos. Eu fico pensando que na época da universidade, para eu poder ter acesso a um equipamento que... um decibelímetro, né? Ou um medidor de frequência, coisa parecida, tinha que ir lá preencher ficha para poder pegar, era uma trabalheira. Hoje em dia você vai na Play Store e abaixa os aplicativos que você quiser. Tem aplicativo para medir decibéis, para medir frequência, para pegar espectro de Fourier, tem uma infinidade de coisas. Bom, então vamos lá. Eu fiz uso de uma fórmula física, modelo teórico, deixei uma margem de erro. Essa margem de erro é importante porque se você não deixa a margem de erro, você pode fazer com que a fórmula não se aplique ao sistema natural que você está utilizando. É natural que os físicos, ao fazer seus modelos, eles tenham lá um cilindro ideal, sabe-se lá feito de que material, né? Um vidro perfeito, coisa parecida. Mas o bambu ele tem suas variações. Se você faz uma seção longitudinal, seccionando ele ao meio e abre, você vai ver que ele, de fato, ele é um cone levemente cilíndrico, né? Um cilíndrico levemente com uma conicidade muito baixa, mas ela está presente. E acho que nos primeiros vídeos eu mencionei que quando você tem uma tendência a abrir, a afinação ela sobe. Quando você tem uma tendência a fechar a boca do cilindro, do tubo, a frequência fica mais baixa. Então você já vê que por isso não é um tubo comum, bambu. Então tem que ter essa percepção na hora de aplicar a fórmula e deu certo, né? O que eu fiz? Eu fui lá, peguei um aplicativo que eu vou mostrar para vocês depois como se faz para utilizar, né? Para tirar a informação dele, chama Spectroid. Eu fui no Spectroid, tirei as frequências e anotei aqui do lado, ó. Tá vendo? Eu coloquei numa etiquetazinha em cada extremidade e fui anotando as frequências correspondentes, né? Nesse estágio, o cientista sempre gosta de fazer tabela para comparar e tudo mais, né? Mas a gente ainda vai ver muito número ainda. Esse é o primeiro estágio nesse processo de afinação. Bom, afinação, né? Vamos lá, afinação. Os equipamentos, esse aparelho que eu utilizo, os instrumentos feitos em fábrica que já vêm afinados, eles fazem uso de os físicos não chamam de escala, eles chamam de gama. Porque a gama ela não é dividida propriamente em tom e semitom, mas em uma unidade de medida chamada savarts. Um semitom são 50 savarts. Bom, lá no início Pitágoras fez a gama dele, né, baseado no monocórdio, que é um instrumento de uma única corda que ele ia tirando as medidas, verificando aquela correlação matemática, né, medida de proporção, à medida que você tinha intervalos consoantes, quando as proporções tendiam a ser notáveis. Por exemplo, você divide um número pelo outro, ele dá 0.8, 0.75, 0.6. Essas frações resultam em intervalos musicais consoantes. À medida que a gente afasta disso, fica dissonante. Mas em termos de escala, todo mundo fala, um tem um ouvido absoluto, afina assim, outro afina... Mas acontece que no limite do limite, cada um tem a sua gama. É que tem um conceito chamado dureza. A dureza diz assim, que entre 2 a 8 savarts, se um ouvido varia para o outro, aquele nuance, né, de um semitom, aquele nuance que a gente não propriamente consegue definir, a gente cai nessa unidade de medida, savarts. A gente
gente diz assim, poxa, esse nuance não saiu do meio tom, mas está lá oscilando. Se tiver um equipamento físico, você vê que a unidade de medida em Savates está lá oscilando. Então, se você tem um intervalo de quarta, por exemplo, bem justo, que é a relação dos intervalos dá uma quarta bem justa, aquilo ali, a consonância está bem perfeita. Se você tem uma margem de erro de 0,2, de 2 Savates a 8, você não percebe muito bem, claramente. Algumas pessoas já percebem, numa propriedade que os músicos e os físicos classificam como a dureza do acorde. Se você escapa desse 8 e começa 10 para cima, você começa a ter uma percepção de batimento, aí não serve mais. Então veja bem, a quinta parte do semitom, que até um pouco abaixo, né, até 8 Savates, algo em torno de 45, né, não a quinta parte, mas 45% do valor do semitom, né, 45% de 50 Savates, né, dá em torno de uns 20 e poucos Savates. Até esse limite assim a gente tolera. Acima disso desafina. Né? E aqui a gente caiu, de acordo com as medidas do espectroide que eu tirei, a gente caiu dentro dessa margem de erro e dá para continuar o nosso trabalho tranquilamente. Agora falar na parte mecânica dele, né? Eu estou eliminando essas regiões aqui, eu trouxe um vídeo aqui ao ar livre justamente para mostrar uma das equipamentos que eu considero fundamentais para quem trabalha com construção, confecção, artesanato em geral, instrumentos musicais. Essa, não estou aqui para fazer propaganda da marca, né? Essa aqui no caso é a Super Torque, mas tem N outras. São mini lixadeiras de bancada. Então com ela aqui eu estou removendo essas regiões aqui de tecido frouxo da bainha do nó, né, onde apoia o catáfilo aqui da folha, né, que é uma folha modificada para proteger a gema quando ela nasce, né. Quando essa folha cai, fica essa região aqui marcada aqui, que tem um tecido que você passa a unha, ó, ele se solta, é um tecido frouxo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ligar a máquina, eliminar esse tecido e também tirar a rebarba das gemas laterais aqui, né? São muito duras e prejudicariam o processo de amarrar depois, fazer o sanduíche e a montagem dos instrumentos. E por último, essa região é muito preferida pelas brocas, então é uma região que ela é toda emaranhada, é difícil visualizar. Quando a gente limpa fica mais fácil de notar se tem aqui umas fraturas radiais, se tem buraco de broca, né? Seria também uma última inspeção. Então vamos lá, vocês vão escutar um pouquinho de barulho aqui, hein, gente. Essas máquinas sempre superaquecem, então é bom sempre ter um ventilador. Bom, vou pegar uma aqui depois de pronta, porque eu não vou ficar o tempo aqui todo também lixando uma a uma, mas só para vocês verem como o trabalho é trabalho, né? É trabalho mecânico também. Aí como fica, tá vendo? Essa aqui, inclusive, deu para notar um buraquinho de broca que eu vou ter que vedar aqui, eu não tinha visto, tá vendo? Além de algumas pequenas fissuras, bem pequenininhas aqui, não vão estar visíveis não. Bom, é isso aí. No vídeo logo na sequência eu vou estar demonstrando como eu fiz com a utilização do espectroide, né, e como fazer para lidar com as variáveis, né, fazer a leitura do decibel, das medidas de frequência. E
Também tem um conceito chamado amortecimento, que é importante, porque a partir de um dado momento, começam a surgir duas frequências no espectróide competindo em intensidade, lado a lado. Um harmônico começa a sobressair, né? Como lidar com isso? Essa é uma questão que eu vou abordar no próximo vídeo. Gente, boa tarde então a todos aí. Tchau.